Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias desta sexta-feira, 12 de junho de 2020. Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e entregou a pasta para o deputado Fábio Faria, que é do PSD, do Gilberto Kassab, é genro do Silvio Santos. Com isso, o Centrão ficou mais afoito ainda para ter mais espaços no governo de Jair Bolsonaro. Agora pela manhã eu trouxe uma informação exclusiva de bastidor sobre quais são aí os passos que o Centrão está planejando dar nas próximas semanas. Existe sim uma pressão nos bastidores cada vez maior para a recriação de novos ministérios e, insisto, a recriação do Ministério das Comunicações faz com que outros caciques partidários cobrem ainda mais Jair Bolsonaro, que recrie, por exemplo, a pasta das cidades ou a pasta do desenvolvimento econômico. Mas alguns líderes partidários entendem que não é todo mundo que vai ter a sorte, digamos assim, do PSD de Gilberto Kassab de ter visto ser recriado um ministério para abrigar um de seus deputados. Com isso, o Centrão está mirando ministérios que já existem e 3 deles estão no foco do grupo que alguns deputados agora querem chamar de consórcio de partidos de centro. São eles o Ministério da Saúde, hoje comandado interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Eu até perguntei à fonte se já não está certo que o Pazuello vai ficar e que os militares estão ali tomando conta da pasta em meio à pandemia da Covid-19. Ele me respondeu o seguinte, essa fonte: até hoje, 12 de junho, os militares estão lá, mas daqui a um minuto não sabemos. As circunstâncias políticas no Planalto podem mudar, o cenário está muito dinâmico. Os outros 2 ministérios que estão no alvo do Centrão são o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que começou o governo nas mãos de Gustavo Canuto, depois o Canuto caiu em meio daquele contexto das divulgações exclusivas que o antagonista fez, daqueles mais de 3 bilhões de reais que jorraram da pasta nos últimos dias de 2019 e que privilegiaram muito especificamente um grupo do Congresso, sobretudo aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No lugar do Canuto entrou o Rogério Marinho, que estava como secretário da Previdência lá no Ministério da Economia, só que a relação do Rogério Marinho já há um tempo não é boa com o Paulo Guedes. E há lideranças do Centrão querendo se valer desse desgaste entre os dois para tirar o Marinho de lá e ocupar o MDR, de onde continuam jorrando bilhões e bilhões de reais diretamente para estados e municípios. E o terceiro ministério que está no alvo do Centrão é o Ministério da Educação. Caciques do Centrão apostam em um desgaste crescente do Weintraub à frente da pasta e dizem que chegar ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já foi um passo importante. Lembrando que o FNDE foi completamente repartido para o Centrão, sobretudo para os progressistas do senador Ciro Nogueira e para o PL, que é o antigo PR, que tem como dono da legenda o Valdemar Costa Neto. Vamos em frente, repercute aí a declaração do general Luiz Eduardo Ramos, que em entrevista à Veja disse que os militares não vão dar um golpe, mas ele fez uma ponderação. Afirmou que isso vai acontecer, ou seja, não haverá golpe, vai continuar do jeito que está, se o outro lado não esticar a corda. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda. Foi o que disse o general Luiz Eduardo Ramos. Nós temos a informação de bastidor que nós noticiamos pela manhã também, de que o Luiz Eduardo Ramos está planejando migrar para a reserva. Ele, que é general 4 estrelas do Exército, ainda está na ativa e tem tratado desse assunto recentemente com Jair Bolsonaro. Na reserva, Luiz Eduardo Ramos estará livre aí para dar suas opiniões sobre golpe, sobre qualquer outro assunto, sem envolver diretamente as Forças Armadas. Vamos em frente? Hoje também nós noticiamos que o relator daquele projeto que criou o chamado Corona Voucher, o auxílio emergencial de R$600 para os mais vulneráveis em meio à pandemia da Covid-19, nós estamos aí em meio ao debate se vai ficar mesmo só durante 3 meses ou se esse pagamento vai se estender por mais um período. O deputado federal Marcelo Aro, que é o relator do projeto,
foi ao Twitter desmentir e rebater uma declaração de Jair Bolsonaro, dizendo lá que depois de o Congresso apoiar R$500 para o auxílio emergencial, foi o governo que alcançou o valor de R$600. O Marcelo Aro desmentiu, ele disse o seguinte, abro aspas, presidente, isso não é verdade, vamos contar a história real, fui relator do projeto, seu governo foi contra o meu relatório desde o primeiro momento. Mais à frente o Marcelo Aro diz, foi um telefonema, nessa ligação decidimos que o acordo para o governo não ficar de fora seria de R$600. Esta é a história verdadeira e o senhor sabe disso, foi o que disse Marcelo Aro, rebatendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu concluo o Boletim a Mais de hoje com informação importante também que nós demos aí pela manhã. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a medida provisória que autorizava o ministro da Educação a escolher reitores de universidades públicas em meio à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito por Alcolumbre no Twitter e ele fez uma crítica dura ao executivo dizendo o seguinte, cabe a mim como presidente do Congresso Nacional não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência, foi o que disse Alcolumbre, confirmando aí o que era esperado em Brasília, a devolução dessa MP que autorizava o Weintraub a escolher reitores em meio à pandemia da Covid-19. Esses são os principais destaques da manhã desta sexta-feira. Na medida do possível, aproveite o seu fim de semana. Um grande abraço e até segunda-feira. Tchau!